Nossa República está de volta nessa semana entrevistando o Leonardo Campos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Mato Grosso. Doutor Leonardo, a gente falava um pouquinho, nós estamos falando bastante da democracia, dos instrumentos da democracia, nada mais importante para a democracia do que o voto do cidadão. O sistema eleitoral brasileiro, que vem funcionando de uma forma impressionantemente bem ao longo dos últimos 20, 30 anos, desde a implantação da urna eletrônica, vem sendo feito ajustes, vem melhorando, e o Brasil ganhou muito, né, em qualidade com relação ao processo eleitoral. Mas hoje esse processo é questionado pelo presidente da República, que é a maior autoridade do país, com acusações de fraude, sem apresentar qualquer tipo de indício ou de um fato específico que pudesse, de alguma maneira, referendar essa tese. Na verdade, é uma tese mais política, que pretende legitimar algum discurso. Esse é o meu entendimento. Como é que a OAB vê essa questão do voto, a urna eletrônica especificamente? Nós lamentamos aí qualquer insinuação ou afirmação do presidente acerca do processo, da lisura do processo eleitoral. Isso não contribui, como chefe do Executivo Nacional, a postura do grande líder ou do líder que se espera, ao contrário, é trazer a segurança jurídica para esse debate. A urna eleitoral já está provada e comprovada que ela, por não ter conexão com a internet, ela é segura, não há possibilidade de ingressar, de hacker ingressar e etc. E a ordem tem muita propriedade para falar do processo eleitoral, porque ela acompanha o processo eleitoral. Nós, todas as apurações, tem representante da ordem, fiscalizamos o processo eleitoral. Os próprios partidos, né? Fiscal dos partidos, candidatos, recebemos denúncias, encaminhando denúncia, e assim, eu acho que é um retrocesso, ou é polemizar e causar tumulto onde não há necessidade de ter tumulto. Vejam, você é da área da publicidade, um ícone, um monstro consagrado. Onde que as pesquisas eleitorais erraram nos últimos tempos, na reta final de campanha? Há uma discussão a se fazer sobre a pesquisa eleitoral, que ela, muitas vezes, desvirtua a vontade do eleitor. Mas o Instituto, para não perder credibilidade, sempre, na sexta-feira ou no sábado do ano da eleição, solta a maioria das pesquisas e bate com o resultado da ordem. Isso não é achismo, isso é técnica. Ou seja, está provado, está sedimentado que a urna eleitoral no processo brasileiro é um avanço que deve ser copiado para o resto do mundo, e para nós é uma leviandade, essa é a palavra, qualquer insinuação ou afirmação acerca da lisura do pleito eleitoral. Além do que coloca o Brasil numa posição constrangedora, né, presidente? Porque nós temos uma história, um histórico, somos uma referência mundial em urna eletrônica, nesse processo eleitoral, desde o retorno da democracia ao país, e acaba que isso pesa um pouco, né? Quer dizer, é muito ruim. Se fosse uma militância política, uma bandeira, se houvesse algum motivo de suspeição, muito justo, muito legítimo. Mas, fora disso, me parece que realmente não é adequada essa posição aí defendida pelo presidente. Mas vamos lá. O senhor falou da questão do impeachment. É um direito, é uma legislação, o senhor fez uma avaliação do seu ponto de vista político, econômico, e é muito correta também, porque não dá para viver num país onde o presidente é eleito já sob a perspectiva de ser deposto por um impeachment, né? Isso realmente, esse instrumento acabou sendo utilizado com um certo exagero, me parece, mas ele não deixa de ser um instrumento legal e possível. Até porque a própria OAB do Brasil assina um pedido de impeachment. Quer dizer, quando a OAB assina é porque juridicamente ela tem uma visão, embora seja um processo político, uma visão que dá consistência. Agora, no mínimo, é preciso investigar se há crime de responsabilidade ou não, né? Se houve alguma omissão grave que possa implicar numa pena ao presidente ou a quem seja, né? E isso o senhor concorda? Que é preciso apurar? E aí o impeachment
decorrência, talvez, de uma investigação mais dura. Nós teríamos até, Mauro, nessa linha, para esclarecer toda a população e a advocacia, uma sessão no Conselho Federal, e nós, o Colégio de Presidentes e as seccionais, numa sessão conjunta, pedimos a retirada de pauta da análise do processo de impeachment no plenário do Conselho Federal, e eu coordeno o Colégio de Presidentes justamente sobre esse enfoque. Olha, vamos se investigar, vamos compartilhar as provas da investigação que se tem no Supremo Tribunal Federal, que foi autorizado, salvo engano, pela ministra Rosa Weber, a instauração do inquérito em face do presidente da República, compartilhe essas provas conosco, da mesma forma, sem entrar em qualquer mérito político-partidário, compartilha as provas já colhidas na CPI, que tramita no Senado Federal, que apura as responsabilidades da Covid-19, da atuação da Covid-19. De posse dessa documentação, se faz um estudo, aí faz-se análise, se houve ou não crime de responsabilidade. Mas, nesse momento, a bancada federal do Mato Grosso votou nesse sentido, que nós não havíamos, neste cenário de hoje, a possibilidade de discussão de eventual propositura de pedido de afastamento, de impedimento do senhor presidente da República, mas que deveríamos, sobre esses dois pilares, compartilhar as informações da CPI e, de outro lado, acompanhar a investigação criminal que se instaurou no Supremo Tribunal Federal. De posse desse documento, quando concluídas, faz-se a análise e aí sim nós podemos chegar a um resultado maduro, sólido, robusto, se houve ou não crime de responsabilidade. Muito bem. Vamos avançar um pouquinho nessa discussão. O senhor colocou aí uma série de questões que são importantes para que a gente tenha uma clareza desse momento. O senhor vê, por exemplo, o risco de uma quebra institucional, por exemplo, de uso das Forças Armadas, para um golpe de Estado, num período como este que o Brasil vive? O senhor vê alguma possibilidade, alguma chance de isso acontecer, presidente? Bom, pergunta difícil. O flerte, ele é constante com o rompimento, ou com a insinuação, ou até com a afirmação de sinais de haver aí algo imposto pela força, que eu não consigo nem, neste momento, ainda identificar o que seja. E aí precisa ter a vigilância constante das instituições. É nesse momento, no momento, muitas vezes, de fragilidade do Estado Democrático de Direito, é que as instituições como o OAB, como o Ministério Público, como o próprio Supremo Tribunal Federal, como o Parlamento, precisam exercer a sua autoridade e serem o condutor, o porto e o farol do caminhar da sociedade brasileira. Então, eu diria para você que eu não tenho medo dessa ruptura, mas nós não podemos deixar de estar vigilantes para que não permitamos que qualquer flerte nesse sentido possa ganhar corpo ou avançar como aquelas inaceitáveis reivindicações da volta do AI-5 e assim por diante. Isso é uma situação que eu defendo quem pensa dessa forma, mas deve ser virada a página triste da nossa história. A gente observa que esse tipo de atitude, quer dizer, defesa da volta do AI-5, defesa de golpe militar, de intervenção militar com o presidente no poder, essas coisas ficaram muito evidentes nas manifestações bolsonaristas, elas foram criadas, é um discurso obviamente criado, é um discurso que não está na cabeça dos brasileiros e que a gente percebe que as redes sociais têm uma contribuição muito negativa nesse sentido. Né? Primeiro com as fake news, que é uma coisa grave, que precisa ser combatida por todo mundo, porque afeta a democracia. Depois desse tipo de teoria, de pensamento que não encontra fundamentação. Como é que a OAB se posiciona em relação às redes sociais? Como é que a OAB vê esse tipo de movimento acontecendo e que tipo de encaminhamento é possível fazer para proteger a sociedade de manifestações, de opiniões que são absolutamente um ato, por si só, um ato antidemocrático? Respondo aí pela OAB do meu estado, o estado do Mato Grosso. Nós defendemos aí o marco regulatório da internet. O que eu disse no início do nosso bate-papo, a liberdade de expressão, ela não pode ser garantia do cometimento, ou proteção ou escudo para o cometimento do crime. A liberdade de expressão é o famoso quando há encontro de dois direitos fundamentais.
Você, quando há confronto de dois direitos fundamentais, você tem que descolar e analisar pró-sociedade, pró-interesse público. Então, nós não podemos ter aí, sob o manto de garantir a liberdade de expressão, ainda que na internet, nós temos uma terra fértil para cometimento de crime. A internet hoje, como está no Brasil, ela é terra de ninguém. Ela é uma terra sem lei. E nós temos na legislação brasileira já colocada a responsabilização civil e a responsabilização criminal por aquele que extrapola. E isso em todo o regramento da vida em sociedade, ela precisa ter. Onde acaba o meu direito, começa o seu e vice-versa. E a recíproca, ao contrário, é verdadeira. Então, nós temos que ter, sim, possibilidade de identificar. Por isso, o marco regulatório da internet é importante. Esse perfil fakes, esse perfil falso, para que possamos ir atrás desses ditos robôs, por exemplo, que já ficou provada a existência das milícias digitais, e possamos alcançar, enxergar e responsabilizar. Só com a responsabilização que nós teremos aí um ambiente de internet saudável e respeitoso. Fora isso, se a gente não conseguir identificar quem está por trás desses robôs, desse perfil, nós teremos aí uma terra de impunidade, e uma terra de impunidade é uma terra sem regramento, é uma terra de eterno conflito. Nessa medida, o senhor concorda com a ação do Supremo, com a investigação que está sendo conduzida lá pelo ministro Alexandre de Moraes, que acabou dando uma paradinha, mas retomou, no sentido de se buscar, de se punir quem propaga, quem coloca isso na internet, patrocina, financia, enfim, esse tipo de ação, de atitude que tem feito muito mal para a sociedade. Aliás, me parece que esse tipo de atitude nas redes é que está dividindo o país, né? Porque o Brasil não é da índole do brasileiro esse tipo de comportamento. Eu não sei se o senhor concorda com isso, mas eu vejo a sociedade brasileira, com tudo que ela é muito aguerrida, muito combativa, muito inteligente, mas há um momento que parece que perde o rumo das coisas, não? Ou estou enganado? Não está enganado, não. Aí que precisamos das instituições exercendo efetivamente o seu papel constitucional, cada uma nas suas responsabilidades. E nós, havendo a possibilidade do marco regulatório da internet, de haver punição e um maior controle, você consegue chegar na autoria. Chegando na autoria, você consegue punir. Punindo, você consegue fazer com que o cidadão respeite e exerça o seu direito nos limites da razoabilidade, da tolerância, da empatia. É que antes a gente não compara, né, Mauro? Antes você imaginava uma campanha, qualquer que seja ela, sem WhatsApp? Como que era? Antes quantas campanhas você fez para você chegar à informação no outra parte, informação, vamos pegar daqui para chegar em Poconeta, falando a 100 quilômetros, minha cidade, demorava dias. Quando chegava a informação lá, ela já não chegava mais com a mesma força. Ela já não chegava com o mesmo acirramento, com o mesmo calor, com o mesmo vigor, eu acho que essa é a palavra. Ela ia se diluindo ao longo do dia, que chegava lá sem um fervor. Hoje, um clique numa mensagem do WhatsApp é que está espalhado para o mundo inteiro, em questão de milésimos de segundo. Isso leva a informação com muita... pela celeridade, ela chega também com calor. Ela chega com fervor. A tecnologia acaba produzindo uma transformação muito rápida, né, na sociedade. Muito rápida. Difícil de digerir isso, né? E promove coisas que a gente não controla. Eu queria falar um pouquinho, o seu mandato aí como presidente da OAB termina ainda esse ano, não é isso? A OAB já está discutindo nomes, já está discutindo o processo eleitoral interno, como é que os advogados estão se mobilizando, não sei se é o momento oportuno de falar sobre isso, mas a OAB é uma entidade tão importante para a sociedade que a eleição na OAB, obviamente, interessa para todos nós, né? Embora seja um fórum de advogados, para o direito, mas o direito está para a sociedade, assim como todos os direitos fundamentais estão para o povo, né? Quer dizer, você tem direito à saúde, você tem que ter direito ao direito, né? E é uma instituição como a OAB merece todo o nosso respeito, nossa admiração e o acompanhamento. Eu queria saber como é que está esse processo, o senhor não pode disputar de novo, como é que é isso? O período eleitoral ainda não está deflagrado,
mas já há, sim, uma movimentação de advogados, de advogadas, colocando o nome à disposição, começando a fazer as articulações, conversando com um ou com o outro. O nosso grupo, certamente, vai ter candidato, não há impedimento para a reeleição na Ordem dos Advogados do Brasil, em que pese eu defender apenas uma reeleição, mas hoje a legislação nossa não impede. Mas eu não serei candidato a... Nós caminharemos com uma candidatura do nosso grupo, apresentaremos essa candidatura no momento oportuno à advocacia, com uma plataforma de gestão construída a várias mãos, como é a nossa gestão, como é o nosso perfil, como é o perfil dessa gestão, de dialogar com a advocacia para que, extraindo dela aquilo que tem de melhor, os seus anseios, nós possamos planejar o próximo triênio. E, com certeza, o nosso grupo, o grupo que hoje administra a Ordem, em sintonia com a advocacia, chegará com uma candidatura muito forte para o pleito eleitoral de novembro, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Leonardo, agradeço muitíssimo a sua participação na nossa República. Quero dizer que, de fato, a OAB é uma instituição que carrega muita credibilidade, portanto, muita responsabilidade, que é muito importante a participação da OAB nas discussões, nos assuntos da sociedade, sobre democracia, sobre Constituição, sobre estrada, ferrovia, quer dizer, essa participação da OAB sempre legitima os anseios maiores da sociedade, seja em Mato Grosso, seja em qualquer lugar do país. Então, parabéns, o senhor está tendo um mandato aí importante, destacado, com muita relevância nas atuações aí da OAB, contribuindo muito com a sociedade, e eu lhe dou os parabéns e lhe agradeço mais uma vez por participar aqui do nosso programa. Obrigado, Mauro, mais uma vez, parabenizar aí você e toda a sua equipe, é uma satisfação poder dar essa entrevista, fazer esse bate-papo, nem classifico como entrevista, um bate-papo, cujo tempo voou, papo bom, é esse papo que nós tivemos, cumprimento aí o programa da nossa República e faço aqui um grande agradecimento à advocacia. A advocacia é sociedade, mas em especial a advocacia. Eu quero dividir esse sentimento do dever cumprido com cada advogado, com cada advogada que caminhou, que veio à ordem, que se apresentou ao trabalho, e foram muitos advogados que me ajudaram a construir essa instituição cada vez mais essencial à administração da justiça e que se consolida a exemplo da audiência pública que fizemos como efetivamente a porta-voz da sociedade civil organizada. A OAB foi e tem sido e continuará sendo protagonista de causas e não comentadora de caso. Então, é com essa sensação desse dever cumprido até aqui que eu divido todo esse sucesso, toda essa aprovação da gestão com cada colega advogado desse estado de Mato Grosso. E o meu muito obrigado. Obrigado. Nossa República fica por aqui e volta na próxima semana com uma nova e importante entrevista. Até mais.